Pessoal, bom dia, muita paz a todos. Nós estamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. São uma sequência de capítulos que nós estamos fazendo durante os domingos e também as terças-feiras, né? As terças-feiras também a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo através dos seus capítulos. E hoje cabe-nos falar sobre bem-aventurados os puros de coração. Nós sabemos que na época de Jesus, ali próximo à cidade de Cafarnaum, existia, na velha Palestina, existia um grande monte. Segundo Edgar Armond, ele diz que esse monte tinha aproximadamente uns 50 metros de altura, que talvez fosse verdade mesmo, os 50 metros são, e com os seus flancos eram bastante amplos, e Jesus ali subia para fazer as suas pregações. E nessa oportunidade ele pregou ali o Sermão do Monte, conhecido Sermão da Montanha. E ali ele falou das bem-aventuranças, que foi instruções espetaculares, um código de moral espetacular que nós tivemos oportunidade de receber aqui na Terra, feito por Jesus de Nazaré, o Espírito puro que esteve aqui na Terra para realmente resgatar a nós outros da imperfeição, tirar a gente da imperfeição naquela oportunidade. Trouxe ensinamentos espetaculares. Então nós vamos ver dessas bem-aventuranças que ele falou, que é bem-aventurados os puros de coração, que eles haveriam de ver a Deus. Né? Nós vamos falar sobre esse capítulo está dividido em várias partes, né, onde nós estamos fazendo esse estudo, e hoje nós vamos falar sobre uma parte que trata-se do adultério. São pecados por pensamentos, tá? Então é assim. Vamos ver a mensagem primeiro. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em Mateus 5, 27 e 28. Vamos conversar um pouquinho sobre a intenção de Jesus ao dizer isso daqui, tá? A palavra adultério, conforme Jesus mesmo, não deve ser entendida no sentido exclusivo da sua acepção própria. Cometer adultério não é só aquele que trai o cônjuge, mas todo aquele que infringe a lei divina. É isso que Jesus se referia. Inclusive, ele foi claro em dizer depois, nesta parábola, nessa passagem aqui, que realmente ele não estava se referindo somente àquele caso específico do adultério, mas ele estava se referindo a um processo amplo, né, de maldade, de imperfeição do próprio ser. Veja que nessa passagem ele diz assim: qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, ele está falando da geração, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Então aqui ele faz referência a uma questão interessante, né? Ele está ampliando esse processo do adultério num processo de tudo aquilo que era imperfeito, tudo aquela maldade, né? Ele falou da geração, né? Então, vamos conversar então sobre esse pecado por pensamento,
que é o mau desejo do coração. O pecado por pensamento é um mau desejo do coração do indivíduo, né? Que adultério significa o mal, o pecado, os maus pensamentos. Pecado: desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. E aqui, naturalmente, estavam se referindo às leis de Deus, né? Quando fala em pecado, a igreja defende muito pecado, falando do pecado contra as próprias leis de Deus, que não é diferente, nós entendemos assim também. Você comete um pecado, uma desobediência contra qualquer norma ou preceito, né? Maus pensamentos: todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Todo mau pensamento é resultado da imperfeição da alma. Em resumo, nós vamos encontrar aqui no Evangelho 3 situações distintas, né, acerca do pensamento. Uma delas é aquele a quem essa ideia acode, pensa, né, mas que a repele. Então, nesse indivíduo há progresso em vias de realizar. Ele já está realizando progresso. Por quê? Porque ele repele os maus pensamentos. Tá? Isso não quer dizer que ainda ele atingiu o apogeu de pureza e tudo, a ponto de não pensar em maldade, né? Não ter maus pensamentos. Então ele realmente repele, é um progresso para o indivíduo, né? E nessa outra situação, pergunta-se assim, sofre-se as consequências de um pensamento mal, embora nenhum efeito produza? Porque o indivíduo pode dizer, olha, eu pensei no mal, mas o meu pensamento não trouxe resultado algum, não houve nenhum problema com ele. Aí a pergunta é essa: embora não tenha acontecido nenhum resultado sobre o meu pensamento, como é que ficou esse pensamento? Então é aquele que não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Então é complicado aqui também, porque o indivíduo pensa no mal, não repele o mal, mas não aconteceu nada. Ele pensou, mas não aconteceu nada. Então é um indivíduo que realmente poderia colocar em ato aquilo que ele pensou. Ele só faltou as circunstâncias. Ele pensou naquilo, mas ainda não teve oportunidade. Na primeira oportunidade ele coloca em evidência essa situação, né? Então, o ideal seria o quê? Buscar a pureza de coração, trabalhar contra os maus pensamentos, desenvolver a postura do próprio coração, que é o sentimento de dever cumprido, o sentimento do amor. Então, a verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem puro o coração nem sequer pensa no mal. Então ele está desenvolvendo a capacidade de realização, de transformação, de melhora, né? E realmente que já atingiu um certo apogeu de crescimento. Isso nem precisa pensar no mal, e nem seria ideal pensar no mal, porque ele já tem a pureza de coração, né? E essa passagem, Jesus chama-nos a atenção para isso, mostrando através dessa passagem, quando ele estava reunido com seus discípulos, se aproximaram dele algumas crianças, e os discípulos tentaram realmente impedir que elas se aproximassem de Jesus, né, porque possivelmente ia atrapalhar o trabalho do mestre naquela oportunidade. E Jesus disse para eles, deixai vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus
é para aqueles que lhe assemelham. Então Jesus, dizendo isso, naturalmente, estava nos chamando a atenção, assim, para a pureza de coração. Assemelhar a uma criança, né, para aqueles que lhe assemelham, assemelhar a uma criança é assemelhar a postura bela, é uma criança sem mácula, uma criança autêntica, pura. Então era isso, ele fala, para que você esteja bem, né, nessa questão das maldades, que não tenha maus pensamentos, você tem que ter a pureza de coração. E era isso que nos chamava a atenção, para essa particularidade da pureza. Jesus vai além quando ele diz assim, ó, ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalo é tudo aquilo que é maldade, né? Tudo aquilo que pode trazer realmente prejuízo, né, para a sociedade. É necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Ora, mas é necessário que haja, mas ai daquele, né, cujo escândalo vem. Vamos entender isso, está em Mateus 18:7. Nós sabemos que no mundo há as leis de Deus, propriamente ditas, que são as leis naturais. Jesus, quando ele falou isso daqui, dos escândalos, ele estava falando da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. Pois bem. E aí ele dizia assim, ó, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quando nós falamos em lei de causa e efeito, nós estamos nos referindo, naturalmente, aos nossos atos de maldade. Todo aquele que foi bruto contra o outro, né, que não respeitou o outro, tal, ele pode, sem sombra de dúvida também, achar alguém que seja bruto para com ele, tá? Pode, desde que ele não se modifique, ele continue com aquela brutalidade, né? Então, essa questão da causa e efeito, toda ação necessariamente tem uma reação. Quando a ação é boa, claro, a gente vai ter uma boa resposta. Agora, quando a nossa ação é ruim, a gente está sujeito também a responder por ela. Por isso que Jesus falava que a semeadora, não podemos semear o que bem desejarmos, mas teremos a colheita de acordo com aquilo que nós semearmos, não é? Chico Xavier dizia assim, ó, somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. É exatamente isso, né? Exatamente, ele estava dizendo exatamente da lei de causa e efeito, né? Então é assim, ó, poderíamos perguntar se a lei de ação e reação não estaria transformando em uma bola de neve os erros de outras e dessa existência, nas quais os responsáveis teriam que responder pagando os seus erros pelo sofrimento. Porque a gente pode até perguntar, né? Mas todo esse mal do mundo, aí, não estaríamos transformando uma bola de neve para que haja sempre maldade e continue essas maldades? E necessariamente existiriam sempre instrumentos para punir aqueles que erraram, aumentando o mal do mundo? Então essa é a pergunta, né? Sempre vai existir instrumentos aí de maldade para nos punir por aquilo que nós fizemos de errado? A resposta é assim, não. Os que pensam assim veem somente o mal e não o bem. Focado somente na maldade, não vê o bem. O mal é o resultado da imperfeição do homem. Deus criou o bem para a felicidade de todos, através da lei de amor. Encontrando-se o homem na imperfeição, a sábia lei divina usa instrumentos para levá-lo ao caminho do progresso. Ele está em imperfeição, mas mesmo assim, a lei, a própria lei, que é a lei de ação e reação, vai nos levar ao caminho do progresso, né? Por isso,
permite-lhe o sofrimento. Por isso permite-lhe o sofrimento, que é uma forma de despertá-lo para a realidade, né, das coisas boas. De tanto sofrer, ao saber que os sofrimentos são resultado dos seus erros, mudará o seu procedimento e encontrará o bem que o libertará. Desse modo, estará contribuindo para a modificação de si mesmo e, consequentemente, do mundo, porque na medida em que praticar o amor, estará evitando muitos males e quebrando o ciclo do sofrimento. Por isso a lei de amor, porque ele está fadado a praticar o bem, ou ele está compromissado a praticar o bem, praticar a lei de Deus, a lei de amor. Então, à medida que ele vai praticando o amor, ele vai criando, ele vai quebrando esse ciclo de sofrimento, obviamente acabando com o mal que existe no mundo. Então o amor haverá de imperar, sem sombra de dúvida. Então o que fazer para se modificar? O que devemos fazer para se modificar? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, a gente encontra assim: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Fugir dos maus pensamentos, fugir das coisas erradas. Qual o melhor meio? Os Espíritos responderam que, para a gente lembrar, realmente, veja o que já dizia um sábio, né, da antiguidade, que estava se referindo naturalmente a um indivíduo que falava para a gente nos conhecer a si mesmo, né? Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Então, realmente, o caminho para que nós nos melhoremos é o autoconhecimento, é conhecer a nós mesmos. Se a gente passar a conhecer a nós mesmos, nós vamos descobrir os valores do Espírito. É assim que funciona, descobrir os valores dos Espíritos. Santo Agostinho, que é daquele que respondeu realmente a essa questão 919, ele faz uma observação muito interessante, muito interessante. Ele fala: no fim de cada dia, interrogar a consciência, passar em revista o que fez naquele dia e perguntar a si mesmo se não tinha faltado o cumprimento de algum dever. Como é que foram os seus atos desse dia? Os seus pensamentos? Consulte, nesse momento, consulte a sua, né, consciência, para ver se realmente você tem que melhorar essa questão. Se nós só praticamos coisas boas, melhor para nós. Mas se não, aí nós temos que corrigir nos próximos dias aquilo, né, que fizemos de errado, como um dever. E aí, nesse capítulo mesmo, nós vamos falar um pouquinho sobre a verdadeira pureza, coisa que nós já vimos lá, quando nós citamos o caso de Jesus. Mãos não lavadas. Por que essa questão de mãos não lavadas? Porque na época, Jesus, juntamente com os discípulos, foram questionados pelos fariseus acerca dessa postura de comer sem lavar as mãos. E é claro que todos nós sabemos, com um processo de higiene, né, devemos realmente cuidar dessa parte. Mas Jesus estava aproveitando aquela oportunidade para trazer bons ensinamentos acerca disso daí. Aí ele disse assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. O que contamina o homem é tudo aquilo que sai do coração, que são resultados dos maus pensamentos. Isso sim.
Agora, o que ele faz, ele vai além, explica, né, que realmente aquilo que ele come não tem nada a ver, que entra num processo aí natural, que todos nós conhecemos. Agora, o que contamina é o que sai da boca do homem. Inclusive, aquele indivíduo que fala mal da vida dos outros, toda situação que envolve maus pensamentos e atos indevidos, né? Então, com isso, Jesus, ele estava descortinando as realidades espirituais, porque ele estava combatendo as práticas exteriores e as condutas morais e religiosas inadequadas, praticadas pelos escribas e fariseus. É verdade, porque os fariseus, na oportunidade, eles tinham pensamentos realmente praticavam atos exteriores, né? Mas na verdade eles não tinham um sentimento apurado, um sentimento do coração, o amor ao próximo, o amor verdadeiro. Eles tinham práticas, né, religiosas, e Jesus dessa forma estava ensinando para eles que era preciso acabar com esse tipo de coisa, mas fazer algo que poderia trazer-nos a modificação interior, a melhora, o amor ao próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo a si mesmo. E eles não entendiam isso. Então ele estava preocupado o quê? Em lavar as mãos para tomar as refeições, né? Que diziam que era da própria lei. Então, nessa questão de nós outros cuidarmos para que não tenhamos maus pensamentos e conduzirmos a nossa vida no sentido ideal, Jesus recomendava o orai e vigiai. Quando nós falamos do orai e vigiai, claro que não é para a gente ficar orando, né, adorando a Deus a todo minuto, tal. Mas o orar era entrar em sintonia, sem sombra de dúvida, com Deus, tá? Para que nós, dessa forma, poderíamos praticar atos louváveis, né? Porque vigiar era exatamente vigiar os atos que vêm dos maus pensamentos. Orar e vigiar. Chico Xavier, ele dizia assim: examina os seus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque onde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Veja lá como é que está o seu pensamento, como é que está o seu coração, né? Para que você ou esteja bem, agindo no bem, ou nos atos de maldade. Era isso que nós desejávamos conversar com você nessa oportunidade. Um bom domingo a todos, tá? Um bom retorno para os seus lares. Muito obrigado pela assistência. Bom dia.